Olá, eu sou o Pedro Ribeiro, estou com muito prazer na Original TV. Viseu Rula. Força. Informação com Catarina Fernandes. Olá, sejam bem-vindos ao espaço informativo da Original TV. Portugal Portugueses, uma identidade nacional, é o livro de José Manuel Sobral que foi apresentado por Eduardo Pinto na sexta-feira, dia 22 de março, no Hotel Montebello. José Manuel Sobral é natural de Viseu e vem cá frequentemente a título pessoal. Este fim de semana veio, enquanto académico antropólogo, apresentar o mais recente trabalho sobre a identidade nacional. Os portugueses, são feitos da mesma massa humana que todos os outros povos. Acontece que nasceram num determinado país, falam uma determinada língua, têm um determinado tipo de cozinha e têm uma determinada história em comum. É isso que os coloca à parte de todos os outros. São internamente muito diversos, temos posições sociais, pertencemos a classes muito distintas, temos crenças, inclusive crenças políticas muito diferentes, maneiras de ver o país e o mundo às vezes radicalmente opostas, mas temos todos esse denominador comum. Achamos que todos temos em comum o sermos portugueses, que é uma coisa muito difícil de definir em abstrato, mas muito simples. Ninguém põe em causa que nós sejamos portugueses. Ninguém nem nada põe em causa que sejamos portugueses. É isso mesmo que José Manuel Sobral defende, mesmo em relação à crise económica e de valores que se vive hoje, ou até mesmo em relação à globalização. Continuará a existir, não tenho dúvidas, não sei o que é o futuro daqui a centenas ou milénios. Evidentemente ninguém sabe, quem fará essas previsões arrisca-se evidentemente a nunca acertar, mas é evidente que como continuamos a ser uma realidade de Estados nacionais, evidentemente continuaremos a ser portugueses, evidentemente, mesmo nos momentos mais difíceis, provavelmente nos momentos mais difíceis, até essa identidade sai mais cristalizada. As humilhações não enfraquecem necessariamente, e os períodos de fraqueza. Este tipo de identidades enfraquecem-nos economicamente, tornam miseráveis ou tornam a vida insuportável a muitos milhões de conterrâneos nossos, mas isso não quer dizer que se deixe de acreditar e que deixemos de acreditar que fazemos parte desse coletivo chamado os portugueses. Mas afinal, o que contribui para esta definição dos portugueses? Que agentes e momentos históricos são os responsáveis por esta forte identidade nacional? A identidade portuguesa é simples. A formação do Reino de Portugal e a construção de fronteiras e a definição de um espaço económico português com uma moeda própria, com leis próprias e com uma língua que, evoluindo a partir das línguas anteriores, do galaico, o galaico português no norte, com os dialetos moçárabes ou o arábico do sul, se transforma no português arcaico ou antigo e depois no português moderno. Outro dos momentos fundamentais é a consolidação não só da autonomia do Reino de Portugal e de um universo cultural português, com a construção do Império. O Império é concomitante com o desenvolvimento da grande literatura portuguesa do século XVI, digamos assim, de Camões, mas não só, dos seus contemporâneos, dos historiadores como João de Barros, que a pouco e pouco contribuem para cristalizar a ideia de que os portugueses são um povo com características próprias, no caso deles, características superiores e que têm uma história distinta de todos os outros e, mais do que isso, mais ilustre. E às vezes ainda mais do que isso, que pensam nos portugueses como o povo eleito pela providência divina. Vivemos num mundo habitado pelo cristianismo, nos quais eles, evidentemente, tinham uma missão específica, que era cristianizar o mundo, segundo a única religião verdadeira, que era a religião cristã, tal como interpretada pela Igreja Católica. E em relação à saudade,
Será que ter saudade e ser saudosista é uma característica tipicamente portuguesa? Creio que não. A palavra saudade, sim, mas o sentimento não. A nostalgia existe em todos os povos. Os galegos têm saudade e têm morrinha para designar, digamos, a nostalgia que se sente da infância ou da terra natal. Os ingleses têm a palavra homesickness para designar isso. Creio que não é um específico dos portugueses. O que é específico é, a partir de determinado momento, divulgou-se a ideia de que a saudade era uma característica específica dos portugueses, mas não é. Sendo o espírito patriótico um denominador comum, José Manuel Sobral refere no estudo que o país é muito diversificado dentro de fronteiras. Como serão então tidos os vizienses? No caso dos vizienses, são as pessoas que nasceram aqui, que recordam a sua terra e que eu me lembro que mantêm todos uma relação feliz em termos de memória e de recordação com ela, por diferente que fosse, digamos assim, as suas sensações e a sua percepção quando cá viviam. Eu tive momentos em Viseu em que me sentia muito fechado por viver aqui, em que me sentia muito triste, isto quando os dias eram chuvosos, porque me parecia que vivia num mundo de horizontes limitados, queria sair. Também Viseu de hoje não é o Viseu de outrora, estávamos muito mais desligados do mundo, sobretudo quando eu era jovem, entre os 17 anos, portanto nem sequer me podia mover em termos de automobilísticos, não era autónomo economicamente, e, portanto, mas uma vez passada essa fase da vida, a verdade é que eu e os outros que viveram em Viseu e que são da minha idade ou mesmo mais novos, olhamos para esse tempo de um modo, digamos, enternecido, também porque Viseu era o tempo em que nós éramos jovens e era o tempo em que a vida parecia-nos às vezes, mesmo quando limitada, ainda nos parecia, digamos, um horizonte, uma história toda ela por viver, ainda era toda uma aventura cheia de possibilidades. Quando chegamos a um determinado tipo de idade da vida, se olhamos mais para trás, é porque já sabemos que a vida, embora nos reserve surpresas, já não é aquele livro aberto de possibilidades que era quando tínhamos 17 ou 18 ou 19 anos. E por falar em Viseu? Gosto imenso desta cidade, evidentemente, como eu disse, o parque, todos os lugares aqui atuam como despertadores da minha memória e da minha recordação, portanto, eu tenho com esta cidade onde cresci a relação única que as pessoas têm com as terras onde nasceram e com a qual mantêm um relacionamento feliz, portanto é sempre, nunca tenho tempo suficiente para recordar tudo o que queria. Numa sessão onde o público afluiu, a apresentação do livro Portugal Português, uma identidade nacional, acabou também por dar mote a uma tertúlia com a mesma designação, onde os presentes aproveitaram para trocar impressões e, sobretudo, recordar. Voltaremos amanhã com mais informações regionais. Até lá, fiquem connosco e vejam a nossa restante programação. Original TV, uma visão global.